Olá e bem-vindos a mais uma edição do Moçambique Criando Riqueza, o programa televisivo que promove as iniciativas do setor agrário em Moçambique e dissemina as boas práticas agrícolas. Neste espaço, partilhamos histórias de sucesso e conhecimento técnico, mostrando todo o processo agrário, da machamba ao prato. E de 15 em 15 dias entramos em sua casa, sem pedir licença, para falar sobre o setor de desenvolvimento do nosso país, que é a agricultura. O setor que produz alimentos que precisamos para o bem-estar da nossa família e para o desenvolvimento da nossa sociedade moçambicana. Acompanhe os destaques que temos para si hoje. Moçambique Criando Riqueza. Nesta edição, mostramos as inovações que se registram na Direção de Ciências Animais do IAM e visitamos alguns moradores do bairro 25 de Junho que investem em hortas urbanas para criar emprego e renda. Moçambique Criando Riqueza. O diagnóstico de doenças, a produção de vacinas e o controle de qualidade de alimentos de origem animal vai registrar progressos no país à mercê da reabilitação e apetrechamento de alguns laboratórios da Direção da Ciência Animal do IAM. Garantia esta dada pela Vice-Ministra da Agricultura e Segurança Alimentar, a senhora Luísa Meck. A Vice-Ministra da Agricultura e Segurança Alimentar, Luísa Meck, trabalhou última segunda-feira na Direção das Ciências Animais do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique para aferir de perto as contribuições e avanços desta direção técnica para o crescimento do setor agropecuário. Acompanhada por investigadores, Luísa Meck visitou os laboratórios centrais de veterinária, onde é feito o diagnóstico de doenças, a produção de vacinas e o controlo de qualidade de alimentos de origem animal. Podemos dar o exemplo do caso da febre aftosa, que antes tínhamos que mandar as amostras para a África do Sul, esperar mais do que uma semana para podermos ter o resultado. Hoje podemos, em 24 a 48 horas, ter a resposta localmente e podermos informar tanto a Direção Nacional de Veterinária como ao criador que trata-se da doença tal e as medidas de controle que têm que ser tomadas são estas. Enfrascar significa meter o conteúdo dentro do frasco, colocar a rolha, a cápsula e seguidamente passando pela máquina. E uma vez pressionado o frasco, este é o processo total, completo de enfrascamento. É a partir do conhecimento das doenças que são aplicadas várias formas de tratamento, controle e profilaxia. É de extrema importância os trabalhos de rotina do diagnóstico. Por quê? Porque têm trazido contribuições para o crescimento das manadas, da medicina veterinária. O diagnóstico de doenças, a produção de vacinas e o controle de qualidade de alimentos de origem animal vão registrar uma nova dinâmica graças ao empenho do governo através da Prosul e parceiros que concederam apoio à DCA em equipamentos de ponta, bem como intervenção na infraestrutura. Um investimento que vai permitir a obtenção de resultados de investigação em tempo útil. O nosso trabalho basicamente visa a proteção da saúde pública. Temos que aferir o grau de higiene dos alimentos para o consumo humano. E também temos que verificar os padrões de produção das rações de matérias-primas para o consumo animal. Neste departamento, nós beneficiamos de reabilitação por parte da FAO e também temos recebido apoio da energia atômica. Realizamos também alguns testes de ELISA com fundos do projeto SHIELD. Satisfeita com as inovações que aqui se registram, Luísa Meck destacou a importância da máquina para o enchimento de vacinas, que em tempos era feita de forma manual e lenta. Todos sabemos que as vacinas são fundamentais para criar imunidade no seio do gado dos animais. Anteriormente, esta atividade era realizada sim, mas com alguma dificuldade, porque fazia-se o enchimento dos frascos para a produção de vacinas manualmente. Eram produzidos, mas quando chegássemos ao momento de enfrascamento, levávamos muito mais tempo.
Agora, com a aquisição desta máquina, esta maquineta para o enfrascamento, vai ajudar o enchimento e o enfrascamento da vacina, o que vai ajudar com que realmente em menos tempo vamos ter maior produção de vacina produzida para poder chegar até ao produtor. Para além desta área mais laboratorial de produção de vacinas que ajudam na prevenção de doenças, a Direção de Ciências Animais tem trabalhado especialmente no desenvolvimento de técnicas para ajudar os produtores na época chuvosa, assim como seca. Mais uma contribuição visível da investigação para o setor agropecuário. Nós poderíamos aconselhar a esses que estão nessa situação para recorrer àquelas culturas que são mais tolerantes à umidade, não é? E que ficam favorecidas com este excesso de umidade. Esta é a melhor altura para acumular comida para a época seca. Nós estamos agora com grande abundância de pasto, que pode ser cortado e conservado de diferentes maneiras que nós podemos explicar, para poder usar durante a época em que faltar pasto. Por isso, a chuva para nós é uma bênção, no sentido de que vamos ter alimento abundante para ser usado de imediato ou para ser conservado. De uma maneira geral, os criadores, principalmente de aves e bovinos, devem estar atentos às campanhas de vacinação promovidas pela Direção de Ciências Animais, de modo a garantir a saúde das suas criações. A vacina que nós produzimos aqui é contra a doença de Newcastle, né? Que aqui no sul se chama muzungo, que é uma doença que provoca grande mortalidade quando as aves não são vacinadas. E no caso dessas duas vacinas para bovinos, nós somos os únicos produtores. Os agricultores devem vacinar para não perder os animais por causa da doença. Quer sejam familiares, esta vacina que nós produzimos é mais para o setor familiar. Aqueles que são de nível comercial também usam a vacina contra a Newcastle, mas que compram aí no sistema comercial. A Direção de Ciências Animais produz vacinas e entrega à Direção Nacional de Veterinária, que por sua vez distribui pelo país. Preparar a terra e cuidar de hortícolas desde o plantio até a colheita já não é uma atividade restrita de quem mora na zona rural. Essa é também a rotina de muitas pessoas nas cidades. A dona de casa, Ania Passolo, e o professor Horácio Maú são exemplo disto. Eles são o rosto da agricultura urbana que desempenham um papel preponderante na produção de alimentos e na segurança alimentar da família. Tudo o que produzem tem dois destinos: consumo próprio e comercialização. No meio da selva de pedra, rodeada de asfalto, pontes e linhas de alta tensão, surge um verde de hortas onde se produz de tudo um pouco, desde alface, couve, melancia, cebola, pimento, tomate e abóbora. Quem já passou pelo Vale do Infulene e por bairros como Zona Verde e 25 de Junho sabe do que estamos a falar. A agricultura urbana, como é chamada, é realizada em áreas pequenas, principalmente na residência do produtor ou em terrenos adjacentes. Os alimentos cultivados são vendidos diretamente ao consumidor no local onde estes são produzidos, ao mesmo preço praticado nas feiras convencionais. Aqui na cidade de Maputo, as 14 mil famílias, tanto elas produzem para autoconsumo, que é uma parte, mas grande parte, se calhar 25% é para autoconsumo e 75% é para renda. Eles fazem a comercialização. E se calhar aproveitar aqui também dizer que uma parte desta produção também tem sido exportada para África do Sul, sobretudo a parte de couve e alface, que muitos intermediários têm feito passar estes produtos para lá. Em termos de segurança alimentar, olhando para aquilo que é a cidade de Maputo, nós estamos mais virados para a área de hortícolas. Portanto, isto significa que todos têm acesso.
Horácio Mauze é professor de carreira e produtor agrário, atividade que desenvolve com muito gosto depois do expediente. Muito do que ele cultiva vai para a mesa da própria família e o excedente é comercializado. Alguns colegas seus são os clientes. É na terra que se desenvolve a agricultura. Porém, é na sala de aulas que Mauze lança a primeira semente. É que a missão do professor produtor é ensinar o beabá da agricultura aos futuros quadros do país, as crianças, flores que nunca murcham. Eu sou professor de ofícios, onde eu incentivo as crianças a saber fazer com as mãos. E a agricultura é uma atividade que exige muito disso, onde a criança tem que saber fazer. Para além da minha alimentação, também acabo ajudando os outros que porventura aparecem cá para comprar e fornecer noutros mercados a nível da cidade de Maputo. O produtor está ciente de que para ter sucesso na sua colheita e na condução da lavoura é preciso investir em mudas certificadas. Dona Aneia, a mulata, como é carinhosamente tratada e prefere que assim seja, é um dos rostos da agricultura no bairro 25 de Junho. Ela dedica-se a esta área há sensivelmente 14 anos, mas só há 5 anos começou a levar a atividade a sério. Hoje assume-se como uma empresária do ramo. O que eu faço não dependo de ninguém, faço sozinha, não tenho apoio de ninguém, produzo eu e trabalhadores, tenho 2 trabalhadores e eles recebem da machamba, ainda não saiu nenhum valor de fora para pagar, seja quem for entre eles os 2, tudo sai de cá. Então, sou produtora e digo, se sou uma pequena empresária, porque com o que eu faço consigo investir em outros sítios. Mãe de 2 filhos, a mulata não se abala com a crise e jura que o casamento com a terra é eterno. Nesse meu caminho, pequeno caminho, né, de lá para cá, já experimentei várias coisas que não tive sucesso nisso, mas quando entrei nisto seriamente, deu-me aquilo que eu precisava e até hoje vem dando. Daí que não trocaria isto hoje em dia pelo o que nós estamos a viver agora, essas etapas financeiras que a gente está a passar, entre aspas, a crise. É uma coisa que nessa pequena crise que a gente atravessou, consegui manter o meu padrão de vida que costumo manter. Todos no seu bairro e noutros locais conhecem o produto da mulata pela qualidade. Por isso, não tem falta de clientes. A gente não fornece exatamente lá nos mercados, são as ditas cuevas. Elas é que vêm cá, tiram o nosso produto e vendem nesses mercados. Por exemplo, temos o mercado Spamanini, como já mencionei, Benfica, mercado Zimpeto, Malanga, mercado Central, não só. Temos cuevas que tiram daqui para a África do Sul, outras para algumas províncias. No bairro 25 de Junho, na cidade de Maputo, a dinâmica da geração de emprego através da agricultura urbana e familiar acontece por iniciativa individual, mas também há exemplos de iniciativas coletivas. Entre as cooperativas agrícolas do bairro, o Moçambique Criando Riqueza falou com o presidente da Associação Luísa Diogo, criada em 1995, a qual conta com 315 membros, como Abrão Marrocha, de 75 anos de idade, que é membro da agremiação desde a sua criação. Eu venho com meus netos, meus filhos, explicar aqui onde que há produção, é onde que cabe a fome, essa enxada, tira capim, inteira capim, faz o viveiro, cresce, começa a semear, indicar como que some, leva água com regador, explicar, regar, também ele já sabe fazer. Um deles eu também sabe fazer machamba. Quem mora no bairro faz questão de comprar os alimentos ali produzidos, pois para além da qualidade das hortícolas, o preço também é convidativo.
Nós não alimentamos só o Moçambique ou a cidade. Até os nossos vizinhos aqui, África do Sul, Suazilândia, não é que nós mandamos para eles, vêm para aqui. E nós temos o transporte que podem falar com eles para poderem entregar os que estão lá. A agricultura dentro das cidades tem sido reconhecida pela contribuição que dá para a sustentabilidade dos seus produtores e da economia urbana, devido à capacidade de integrar aspectos sociais, económicos e ambientais. Esperamos que a reportagem tenha lhe inspirado a aproveitar aquele cantinho ocioso no quintal da casa para fazer o seu canteiro de legumes, de flores ou de qualquer outro tipo de hortícola para abastecer a sua família. Prosseguimos com o programa, desta vez para falarmos da Associação Agrícola Massacre de Mbuzine. Esta associação tem o gosto de partilhar com o estimado telespectador a experiência na prática de 2 tipos de sistemas agrícolas: a agricultura de conservação praticada em ambiente aberto e a agricultura feita em ambiente fechado por via de sombritos e estufas. Desde que a associação implementa ambas técnicas, assegura o aumento do índice da produtividade agrária, melhoria de segurança alimentar e melhoria de vida e do ambiente. Acompanhe a belíssima reportagem a seguir. Todo o produtor sonha obter da sua terra colheitas fartas e regulares para assegurar o seu sustento e melhorar o seu nível de vida. Porém, nem sempre existem campos agrícolas férteis para se conseguir obter esses bons resultados. Sobre esse assunto, a Associação Agrícola Massacre de Mbuzine aposta neste momento em 2 sistemas de produção, um em ambiente aberto e o outro em ambiente fechado. Na prática da agricultura em ambiente aberto ou de conservação, a associação recupera áreas menos férteis na sua propriedade. Quem diria? Afinal, os campos agrícolas localizados em zonas baixas e improdutivas dispõem de um enorme capital natural quando a ciência agrária entra em ação. Nesta forma de trabalhar a terra, a semeadura, ou seja, o plantio direto e adequado na palha, com espaçamentos maiores, tem sido responsável em resgatar a vida do solo e ajuda as culturas a livrarem-se de pragas e doenças. Na prática da agricultura de conservação, a sementeira, através de coberturas vegetais e a rotação de culturas, são também componentes importantes que integram este sistema. Estamos no período chuvoso. O que está a fazer agora é a limpeza das valas para poder diminuir o excesso de umidade que existe nos campos de produção. E também orientamos os produtores a fazerem os canteiros um pouco mais elevados, que é para facilitar a própria drenagem dos campos. Agora, no momento em que temos escassez de água, orientamos a produzir aquelas culturas que são tolerantes à falta de água, que é o caso de beterraba. A colaboração entre produtores, extensionistas, pesquisadores, governo e iniciativa privada foi fundamental para o crescimento da Associação Massacre de Mbuzine. Essa parceria trouxe acesso ao crédito e à informação científica que permitiram a introdução de mais um sistema de produção. Produção em ambiente fechado ou protegido por via de sombretes e estufas. Bom, a ideia da agricultura de conservação é uma prática que não exige muito esforço em termos de trabalho de lavoura do campo, né? O que se faz exatamente é produzir no campo ele assim como está. De momento que tenha por lá matéria orgânica, né? Vai falar de capim por cima do canteiro e dali faz-se a sementeira direta no local. O pepino é uma cultura que, quando em contato direto com o solo, ele pode vir a ter doenças. Então, quando está num campo, a agricultura de conservação, ele está em contato com o capim, então aí facilita o próprio desenvolvimento do pepino. Houve necessidade de disseminar as novas tecnologias. Uma delas é a sombrite. Para além da sombrite, temos as estufas. As estufas não estavam a funcionar porque não tínhamos sistema de bombeamento de água, mas agora já temos. Então,
é um do incentivo que o governo tem dado aos produtores. Então, nesse caso, temos Sombrite, sim. Se calhar, quem sabe no futuro podemos ter mais Sombrite. E poderia ajudar muito para os produtores, porque apesar de ser tempo chuvoso, a produção que nós temos tido na Sombrite é diferente de campos abertos. Então, há que agradecer e louvar mesmo o esforço que o governo tem feito pelos produtores. Aquele é um campo de demonstração, né? Com o apoio da ProSul, nós tivemos aquela Sombrite. Digo que é campo de demonstração porque a produção naquele local é diferente em termos de produzir as hortícolas no espaço aberto como aqui. Então, ali são as vantagens em relação àquilo que é produzir fora daquele sistema. Razão pela qual que, ao nível da como disse o presidente, são 60 produtores disponíveis. Está-se a fazer o treinamento diretamente naquela estufa. Nesse período contamos com 15 produtores, né, que são eles que são os pontos focais daquele local, eles que estão a produzir, e já associei ali a produção de pepino, pimento, e agora estamos a tirar o tomate. O desafio de facto é superar cada vez mais aquilo que foi o ano passado, né? Tal como pode, apesar que é tempo chuvoso, mas alguma coisa está sendo feito. Neste momento estamos a lutar em áreas em áreas altas, que todas elas pelo menos tenham o sistema de rega. A agricultura é mesmo uma atividade nobre. É por isso que é notório o apoio do governo à classe produtora a vários níveis, como elucida a diretora da cidade de Maputo, Lúcia Luciano. São vários os incentivos que os encorajam a atuar de forma mais confiante e com orgulho da atividade que produz os alimentos que precisamos e a roupa que vestimos. Então estamos a investir mais no sistema de irrigação. A título de exemplo, para 2017 foram entregues 2 sistemas de irrigação, tanto um no distrito de Camaote e outro no distrito de Catembe. Estamos neste momento num processo de conclusão de mais 3 sistemas, portanto, para potenciar a prática agrícola. Mas também temos a componente de estufas. Estufas de produção de plântulas, que serão de qualidade, que depois vai serem colocados no campo definitivo. E também temos estufas de produção definitiva. E o nosso desafio neste momento é apostar também na produção em estufa, que é para permitir uma melhor qualidade dos produtos. Estamos neste momento com outro desafio de processamento de vegetais, que é para fornecer as grandes superfícies. As grandes superfícies também significa qualidade. Temos cerca de 8.000 criadores de frangos ao nível da cidade de Maputo e este tem estado a abastecer a cidade. A outra vertente é da incubação de jovens. A título de exemplo, em 2017, nós tivemos a oportunidade de financiar 9 extensionistas com um kit completo de 1.000 pintos e mais 6 jovens também que receberam a mesma quantidade e saíram-se bem, tiveram a produção de uma maneira geral, tirando um e o outro que teve problema por conta da grande insolação que se fez, mas foi um bom exercício e estão satisfeitos. E este ano vamos continuar também a trazer esses jovens, portanto, para fazer a produção. Toda a prática que visa a proteção das plantas cultivadas e do solo, das chuvas frequentes, das altas temperaturas, do frio e vento, proporciona um maior rendimento, melhor qualidade das culturas e menor ocorrência de doenças, pragas e plantas espontâneas, sendo por isso recomendável para o sucesso dos produtores. E é com esta belíssima reportagem que chegamos ao fim de mais uma edição do seu Moçambique Criando Riqueza. Fazemos este programa com todo o brio, profissionalismo, para mostrar ao telespectador aí em casa o que de melhor se faz no setor agrário no nosso belo país. Despeço-me em nome de toda a equipe que torna possível este programa, com a promessa de voltar daqui a 15 dias, à mesma hora, no mesmo canal, aqui na sua TVM1 e TVM Canal Internacional. Votos de boa continuação e permaneça na nossa companhia.